Eu creio que é mais uma das desorientações que presidem o debate político no Brasil. Para alguns, o Estado é um vilão. Para os outros, o Estado é o essencial. E outros acham que o vilão é o mercado e outros acham que o essencial é o mercado. Ou seja, para alguns, ao Estado tudo e ao mercado nada, e para outros, ao mercado tudo e ao Estado nada. Quando, na verdade, esses dois entes surgiram, se desenvolveram, cresceram numa ajuda mútua. Não existe mercado sem Estado. Quando o mercado age, geralmente ele está protegido por algum tipo de norma do Estado, algum estímulo, ou, como no caso do Império Britânico, o apoio direto da Marinha, da Armada, ou no caso dos Estados Unidos, quando os americanos lançam suas tropas a ir buscar petróleo no Iraque, é principalmente o mercado que se beneficia disso, tá certo? Então eu acho que se você olhar o caso da China, não estou aqui propondo que se copie a China. A China é ao mesmo tempo o país onde o Estado mais participa da economia e onde o mercado mais obtém ganhos e êxitos. A China é o país que mais cria bilionários no mundo, que é uma coisa do mercado, e na outra ponta, a China é o país que mais eleva a qualidade de educação no mundo e que mais tira a gente da pobreza no mundo. De tal sorte que certa vez nos Estados Unidos, num debate, eu era presidente da Câmara, e eles perguntaram se eu achava se a China era um país capitalista ou um país socialista. Eu disse, olha, esse é um debate para o futuro, e a resposta a essa pergunta vai mudar muita coisa no mundo. Era logo depois da queda do Muro de Berlim, eu disse, olha, se a China for um país capitalista, o triunfo do capitalismo no mundo é muito maior do que vocês imaginam, porque depois de acabar com a União Soviética, vocês estão à frente do país que mais cresce no mundo, que mais inova no mundo, que mais registra patentes no mundo, que mais reduz pobreza no mundo e que mais cria riqueza no mundo. Então, o capitalismo pode celebrar um triunfo quase eterno. Agora, se a China não for capitalista, vocês têm que relativizar muito a vitória que tiveram na queda do Muro de Berlim, porque vocês estão perdendo no país que mais cria riqueza, que mais distribui riqueza, que mais se desenvolve. Então, a China encontrou um caminho desse equilíbrio, de usar todas as virtudes do mercado, a sua agilidade, o seu espírito prático, que o Estado não pode ter, muitas vezes, mas também usou a força do Estado para limitar as ambições do mercado, que são legítimas, mas que precisam ser contidas até um certo limite. E no Brasil nós ficamos discutindo o que é que nós excluímos, se é o mercado ou o Estado, quando precisamos dos dois. Aqui a retomada do crescimento vai precisar de um grande investimento privado. Nós temos a maior fronteira mineral do mundo, que está na Amazônia. Tá certo? Nós precisamos enfrentar esse desafio. Nós vamos usar os recursos minerais da Amazônia a favor de quem vive na Amazônia e a favor do Brasil ou não? Ou vamos congelar isso como estão congelados os recursos da Antártida? Que é essa a pretensão. Uhum. Certa vez, voltando de Roraima, já numa madrugada, fui dormir em Manaus para esperar o avião para outro dia, tomava um café lá, já perto de meia-noite, um cidadão que era executivo de uma mineradora, me abordou. Posso tomar um café com o senhor? Pode. Conversamos. Eu voltava de Roraima lá para visitar aquela área do Yanomami, da Raposa Serra do Sol. E ele era de uma mineradora europeia. E eu perguntei por que vocês oferecem esses financiamentos para essas ONGs aqui ligadas às questões indígenas. E ele me deu uma explicação muito racional e muito sucinta. Ele disse, olha, deputado, isso foi nos anos 90, eu era deputado. Ele disse, deputado, no mundo há duas fronteiras minerais possíveis, uma na África, outra no Brasil. Todo o resto já está concedido, já está em exploração.
fronteira mineral nova só na África e no Brasil. Na África, por insegurança jurídica, insegurança política, a concessão é muito cara. Muitas vezes a mineradora tem que armar um exército, participar de uma guerra, obter uma concessão precária, que muitas vezes se acaba em 3 anos e é tomada por outra guerra civil. Ele disse, no Brasil, vocês querem participar desse mercado sem esse custo, tá certo? Então, deixa essa mineração debaixo das terras indígenas e daqui a 50 anos a gente conversa. Desse jeito que eu vi. Aí quando você vai ver agora esse debate sobre a mineração nas áreas indígenas, ou na Amazônia, ou nas áreas de fronteira, que criou-se uma campanha contra, quando a Constituição já prevê, a Constituição de 88, em 2 artigos, qualquer um pode abrir a Constituição, o 176 e o 231, os 2 artigos autorizam mineração em terra indígena mediante algumas condições. Primeiro, que a autorização seja votada no Congresso. Segundo, que os índios participem do resultado da... Que os índios participem... A máquina de café. Para mim fosse um ventilador. Que os índios participem do resultado da mineração numa proporção correspondente às necessidades deles, porque os índios vivem em áreas, porque aqui circula no Sudeste a ideia falsa, a narrativa falsa e cretina de que os índios vivem num paraíso em idílio com a natureza. Isso é mentira, isso é narrativa de ONG que vive às custas da situação dos índios, que vende essa ideia para a Europa. Os índios vivem em situação muito precária. Os maiores índices de analfabetismo estão entre a população indígena. O maior índice de mortalidade infantil entre a população indígena, o maior índice de doenças infecciosas entre a população indígena, a falta de serviços como água encanada, luz elétrica, infraestrutura, tudo isso nas áreas indígenas, que eu conheço, visito, acampei em áreas indígenas, entrei em malocas indígenas, com subnutrição, com tuberculose, e vão dizer que vive num paraíso, não. Então os índios precisam de recurso. E o Estado precisa dar essa assistência. Então você pode fazer o quê? Deixar do jeito que está, porque a mineração em terra indígena, Monark, está acontecendo de forma clandestina, proibida, sem fiscalização, sem proteção do meio ambiente. O que é retirado sendo entregue a contrabandista quase de graça. Vão lá, examine a área de diamante lá da reserva Roosevelt, no município de Espigão do Oeste, lá em Roraima, em Rondônia, aliás, para você ver, os índios Cinta Larga, claro que fazem o garimpo do diamante. O diamante está dentro da reserva onde eles vivem. É natural, né, que eles façam. Né? Claro. Eu faria também se estivesse lá. Isso. Agora, entregam de graça, porque se tivesse legalizado, claro que o diamante ia valer muito mais, o Estado iria acompanhar, os impostos seriam recolhidos, os municípios, o Estado e o país todo seria beneficiado. Agora sai o ouro da área Yanomami, sai o diamante da reserva Roosevelt. E você não regulamenta isso? Não, isso é inaceitável. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.